Paz do Senhor, meus irmãos. Como o título desse vídeo propõe, e aí, será que nós devemos guardar ou não guardar o sábado? Aqueles que guardam o sábado, eles estão errados nas suas práticas? Pois bem, é sobre isso que nós iremos discutir agora, nós iremos conversar agora. Mas antes, eu quero pedir para você, deixe o seu like neste vídeo, é importante, o YouTube vai entender que este vídeo é relevante para outras pessoas e vai indicar esse vídeo, certo? Deixe o seu like, né? Como eu sei que você vai curtir esse vídeo, deixar o seu like lá, o seu gostei, vamos para o vídeo agora então. A palavra do Senhor vai falar em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Glória a Deus. Amém. Então nós estamos vendo aí que o dia do Senhor tornou-se o primeiro dia da semana, né? Ou seja, o domingo. Para nós é o domingo. E justamente porque foi exatamente ao terceiro dia em que Jesus ressuscitou e ele tornou esse dia santo, o dia da ressurreição do Senhor. Então os apóstolos eles começaram a ter o costume de realizar as suas reuniões no dia do Senhor, que seria o primeiro dia da semana, né? Mas isso não se torna suficiente como argumento para saber se eu devo ou não guardar o sábado. Então nós vamos ver aqui o que diz em João capítulo 1, versículo de número 17. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Vamos entender o que basicamente quer falar isso. Olha só, Deus ele criou criou a terra em 6 dias e no sétimo ele descansou. Isso está lá em Gênesis capítulo de número 12, tá? Deus criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias, e o sétimo ele santificou, ele descansou e o tornou santo, santificado, o sétimo dia, tá? Mas em momento algum Deus ele ordena na criação que nós devemos guardar o sábado, né? Devemos guardar o sétimo dia. Ele só parou de criar aquilo que existe na terra. Ele só parou de criar e tornou o sábado santo e descansou de toda a criação, né? E se nós formos ver lá em Êxodo, quando a tábua dos mandamentos é entregue, preste bem atenção, como existe uma diferença. O povo ele vinha de aproximadamente 400 a 430 anos de escravidão no Egito. Então esse povo, os judeus, né, os israelitas que saíram do Egito para o deserto, eles não conheciam outra realidade a não ser a escravidão. Eles trabalhavam durante 7 dias seguidos. Eles não eram uma nação, eles não eram um povo. Nisso que eles não eram um povo, não eram uma nação, Deus ele instituiu o descanso, fazendo referência à criação por intermédio de Moisés. Ele entregou a Moisés por referência à criação, justamente para mostrar que eles deveriam tornar esse dia santo, né? Não fazer nada de trabalho, absolutamente nada de trabalho, mas isso ficou especificamente para os judeus, tá? Para os judeus. Isso porque aqueles que entraram no deserto, eles não sabiam que era uma vida de liberdade. Eles ainda não eram uma nação constituída, né? Basicamente, eles não eram essa nação constituída para eles terem essa noção do que era ter a liberdade. Eles só aprenderam isso no deserto. Ou Deus tentou ensinar isso para eles no deserto e eles não, de fato, eles não compreenderam, porque para cada ano que eles ficassem, para cada dia que eles iriam atravessar o deserto, 1 ano eles deveriam permanecer lá, né? Então, um dia era para atravessar em 40 dias, eles atravessaram em 40 anos. Um ano para cada dia. Então, nessa situação, porque eles eram obstinados de coração, eles não conheciam o que era liberdade, os filhos destes que saíram do Egito, que nasceram no deserto, esses iriam entrar na terra prometida. Então, basicamente funciona assim, tá? A lei que foi entregue a Moisés foi entregue para o povo judeu, né? Então, olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 7, versículo 7 e 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. Parece meio complicado entender isso, essa passagem, mas resume-se no seguinte sentido: a lei só veio revelar o pecado. No mais básico da análise se eu cumprir a lei, tá? Se eu cumprir a lei, preste bem atenção, se eu cumprir a lei na sua totalidade, eu estou livre do pecado e da morte, tá? Livre do pecado e da morte. É assim, é basicamente assim. Não tem outra forma, tá? E assim, a lei, ela não é somente aqueles pontos que foi entregue nas tábuas dos mandamentos lá por intermédio para Moisés no monte. Não é só isso. Existem várias leis que precisam ser cumpridas, né? Se você for ver lá, principalmente a partir do livro do Êxodo, tá? Até o livro de Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Se você for ver esses 3 últimos livros da lei, da Torá, né? Do livro dos judeus, os primeiros livros, o Pentateuco, se você for ver, existem muitos outros mandamentos que devem ser cumpridos lá pelo povo judeu, tá? E outra situação também, né? Além do cumprimento dessa lei, daquilo que está escrito, ainda existe também a Torá, né? A Torá, que é o livro dos judeus, oral, com outros detalhes acerca daquilo que deve ser cumprido pelo povo judeu, tá? Pelo povo judeu. Lembrando, Deus, ele descansou da criação, né? Ele parou de criar, certo? Santificou o sábado, o 7º dia, tá certo? Mas ele, em momento algum, ele ordenou para todos, né? Ele ordenou para o mundo inteiro que guardasse o sábado. Mas isso veio quando o povo saiu do Egito, da escravidão, e foi para o deserto. Se não fosse assim, Abraão, Isaac e Jacó guardariam um sábado. Sim ou não? Guardariam o sábado também. E nós não vemos em Gênesis menção nenhuma referente a isso. Só a partir do Êxodo, do livro do Êxodo, da saída do povo do Egito, ali da escravidão, para o deserto. Basicamente é isso, tá certo? E tem uma afirmativa bíblica que está em Tiago, capítulo 2, né, como uma referência, capítulo 2, versículo 10, que diz: porquanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma de suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Ou seja, meus irmãos, se eu digo que eu tenho que guardar, se eu digo que eu guardo o sábado, eu tenho que guardar toda a lei. Porque se eu guardar toda a lei e tropeçar em apenas um dos mandamentos, eu quebrei toda a lei. Então não adianta eu guardar só o sábado. Eu tenho que guardar toda a lei. Sendo assim, fica muito claro. Então, as denominações, né, as instituições, os irmãos que guardam o sábado, eu acredito, isso é uma opinião minha, tá? Eu acredito que é algo mais acerca de tradição, de cultura religiosa da própria instituição, do que propriamente dito na palavra, tá? Propriamente dito na palavra, porque se nós formos falar da principal denominação que guarda o sábado, eles dizem que guarda o sábado da criação, não o sábado da lei, mas que tem a fé em Cristo Jesus. Então é meio contraditório essas informações, entendeu? Mas o fato é que, segundo Tiago 2,10, que nós lemos agora, se eu guardo, preste atenção, se eu guardo todos os mandamentos e tropeço em um, eu tropecei em todos, eu deixei de cumprir, eu pequei com todos. Ou seja, se eu guardo se eu guardo o sábado, eu tenho que cumprir e guardar todos os mandamentos. Amém, meus irmãos? Basicamente é isso, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido de uma maneira bem básica, né, bem resumida, aquilo que é a guarda do sábado, né, para nós. Para nós, o dia do Senhor pode ser qualquer dia, ou pode ser todos os dias, tá? Pode ser qualquer dia ou pode ser todos os dias.
né? Nós escolhemos um dia para cultuar o Senhor. Denominações escolhem 2 dias para cultuar o Senhor. Outras denominações escolhem 3 dias para cultuar o Senhor. Né? Isso varia muito aí de instituição religiosa. Né? Cada uma escolhe a forma. Né? Mas é necessário, sim, de fato, um dia para você descansar. Né? Um dia para você descansar de todo o trabalho. Você não tem que fazer absolutamente nada, que Deus naquele dia vai prover todo o necessário para a sua vida. Todo o necessário. Amém, meus irmãos? Eu espero que eu tenha esclarecido, né? Você pode deixar seu comentário, tá? É importante, deixe seu comentário dando a sua opinião acerca desse tema, que ele é bem controverso para algumas instituições religiosas, é bem controverso. Deixe seu comentário, mas é importante também você se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, que nós estamos trazendo, né, de maneira constante temas relevantes, né, que venha falar um pouco desse tema ou de outros assuntos da Bíblia Sagrada também que são controversos, e a gente tenta de todas as formas esclarecer. Amém, meus irmãos? Que Jesus Cristo possa lhe abençoar. Um forte abraço. A paz do Senhor.